Olá, meus cumprimentos a todos. Me chamo Mismã de Anunciação e estaremos hoje conversando um pouquinho sobre o componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso, parte 1. Desde já, ressalto que esse componente é um dos mais esperados no curso de graduação, independente de ser pedagogia ou não, uma vez que ele faz o apanhado geral, de todas as informações e conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Parte 1, parte 2, isso para facilitar todo o processo, de construção, sendo que nesse primeiro momento vocês irão orquestrar cada passo que vocês pretendem dar, neste trabalho. Então, vai ser mesmo um trabalho de sistematização, de construção. Vocês irão multifacetar, dividir as partes, a fim de construir o todo na parte 2 deste mesmo trabalho. Certo? Trabalho de conclusão de curso, ele tem algumas ramificações. Por quê? Porque ele pode vir em forma de monografia, de artigo, de um relatório. O nosso curso, além de ter a questão do relatório, de estágio, que não foi bem um relatório, e sim um diário de bordo, onde vocês relatam, o que foi observado no contexto de sala de aula. Neste aqui, iremos construir um mini projeto de pesquisa, e na parte 2 vocês irão estruturar também um mini artigo. Por que mini? Porque a modalidade do curso é intensiva, não teremos tempo o suficiente para explorar melhor uma pesquisa. Então, vocês irão se debruçar sobre as informações básicas, mas que darão a vocês, um norte, principalmente para aqueles que têm interesse, depois da graduação, fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, vocês vão ter, o pincelar de como é que seria um trabalho em uma dimensão maior, certo? Sem delongas, vamos lá. A estrutura, na parte 1 do trabalho de conclusão de curso, vamos cobrar tema, problema de pesquisa, objetivos, justificativa, metodologia, fundamentação teórica e referência. Observe, minha gente, que já iremos, dar a vocês a estrutura pronta. Vocês só terão que compor com as informações pertinentes à temática de vocês, certo? Trabalho de conclusão de curso, já está falando conclusão do curso. É o momento em que você vai parar e vai pensar: o que até aqui eu mais me identifiquei? Quais foram as questões trabalhadas nas aulas, nos componentes curriculares, que mais me chamaram a atenção ou as que mais me espantaram? A gente, no momento de construção de pesquisa, a gente precisa trazer uma temática, que nos inquiete, que chame nossa atenção, ou que, no mínimo, levante a nossa curiosidade. Desde já eu ressalto que não adianta vocês quererem, dialogar sobre uma temática que a pesquisa seja difícil, porque existem temáticas que não temos, acervos bibliográficos construídos. Então, pense aí, você, de fato, vai ter que ser o precursor dessa pesquisa. E ser o precursor de uma pesquisa é coisa de anos. Não é à toa que quem faz doutorado, tem aí, no mínimo, 4 anos para explorar o campo a fim de construir uma tese. Então, é muito importante, no momento da escolha do tema, vocês pararem e refletir sobre o que vocês querem pesquisar e se o que vocês querem, está disponível aí a nível de livro, a nível de artigo e a nível de internet, tá bom? Uma coisa muito importante que, antes de adentrarmos no conteúdo propriamente dito, eu já vou deixar ressaltado, é a questão do plágio. Minha gente, se foi Rubem Alves que falou que alguns infinitos são maiores que outros, você vai citar a frase, mas você tem que referenciar Rubem Alves, porque a fala não é sua. Você achou interessante, você achou perfeito, super ocasional para a sua construção ali naquele momento, mas não é você.
né? O progenitor da frase. Então, se você não é o progenitor, você não pode citar algo sem referenciar. Observe que no discurso de sala de aula, o professor, quando está trazendo, né, um conteúdo, e isso é muito comum no meio acadêmico, a gente referencia. Olha, como Vygotsky ressaltou, Piaget prorrogou, enfim, tem que fazer a citação, a menção à pessoa. Você não pode simplesmente colocar aquela fala como se fosse sua. Você não pode chegar lá na internet, achar um fragmento todo, né, narrado com as informações que você super precisa e simplesmente colar no seu texto. Toda e qualquer instituição e todo professor ele tem acesso, certo? A programas que detectam plágio. Então, todo documento que contém plágio, o sistema acusa. E se o sistema acusar no mínimo 3 linhas de plágio, é o suficiente, não só para vocês zerarem a disciplina, como também serem processados. É roubo, plágio é roubo. É seu, aquela informação ali é sua, não porque você pegou. E o pior, vocês pegam e às vezes não referenciam. Vocês podem trazer a fala de Rubem Alves, de Piaget, de Vygotsky, em forma de citação. E aí existe duas citações, né? Que são as citações diretas e indiretas. Quem vai dar o suporte para vocês é a ABNT, que vai normatizar aí todas essas referências e vocês vão receber isso em forma de documento. Então, se atentem a isso, é de extrema relevância. Já ressalto desde o início, porque documentos que apresentarem plágio, o aluno será penalizado com a exclusão do componente curricular. Vai tirar 0 e vai ter que pagar para fazer novamente essa disciplina. E esperamos que, no mínimo, refaça, tendo a consciência de que plágio não é permitido. Certinho? Vamos lá ao tema. O que é esse tema? Quando vocês são convocados a fazer, né, uma redação, a construção de um texto, em algumas bancas, alguns professores pedem para você trazer o tema. Aqui na construção de uma pesquisa, o tema nada mais é do que o assunto que você vai estudar e pesquisar. Ao longo do curso, eu ouvi falar sobre diversos conteúdos, mas eu me apaixonei com a importância do brincar na educação infantil. Claro que você já não vai me deixar pronto, né, o tema, mas você chega assim, eu gostei muito de trabalhar com a ludicidade, com a questão do jogo, da brincadeira, então eu queria trazer uma pesquisa pensando nisso. Massa! Você agora só vai estruturar em forma de tema. Você já deixou claro que o que mais te agrada, né, é essa questão do brincar, do jogo, da brincadeira na educação infantil. Você vai pegar essa informação e você vai estruturar em forma de tema. O que da brincadeira na educação infantil você quer dialogar sobre a importância, né? Assim como você quer trazer importância, você pode simplesmente querer pesquisar, aprofundar seus conhecimentos sobre o malefício do brincar na educação infantil, se é que tem, né? Pronto. Então, o tema, ele vai ser a informação, o conteúdo que você vai explorar ao longo da sua pesquisa, certo? É de extrema relevância, eu bato bastante nessa tecla, a importância, né, de vocês trazerem um conteúdo que você domine. Você não pode, porque minha colega vai falar sobre a brincadeira, então eu também vou falar sobre isso. Não faça isso, não sente na garupa, achando que a viagem vai ser tranquila, porque não vai. Porque o objetivo é você construir. A informação que você pretende dialogar, que você vai narrar, explanar, você precisa ter aptidão. E além de ter aptidão, você precisa, antes de tudo, verificar nas fontes. Que fontes são essas? Os livros, materiais complementares que a instituição divulgou para vocês. A questão da internet, né? Vocês pesquisam lá, artigos sobre a importância do brincar na educação infantil. A internet hoje é o maior arquivo, né, que todo ser humano tem acesso. Em verdade, a sua maioria. Sendo assim, verifique essa temática. Desde já,
É importante também salientar que o tema ele tem que ser sucinto. Eu não posso criar um tema dizendo que eu vou falar da importância do brincar na educação, porque a educação ela é muito ampla. Educação da onde? Toda a educação, da educação básica, do ensino superior também, como é que seria isso? Porque se você me disse que você vai falar da educação como um todo, a sua pesquisa toda vai ter que trazer informações de todos os segmentos. Da educação infantil, né? Do fundamental, que são os anos iniciais, dos anos finais, do ensino médio, do ensino superior, da educação à distância. Observe que, se você utiliza nomenclaturas amplas, mais ampla sua pesquisa vai ser. No trabalho de conclusão de curso, aquilo que você aponta, né, como tema, a gente espera e qualquer profissional ele vai corrigir com base naquilo que você apresentou como tema. Então, se você fala que você vai discorrer uma pesquisa sobre a importância do brincar na educação infantil, ao ler seu trabalho, eu vou buscar essas informações. É importante brincar na educação infantil por quê? E aí eu vou ver o que você construiu, né? E ver se tem todas as informações pertinentes às suas temáticas. Então, delimitar é a palavra-chave. Aí eu quero falar sobre educação brasileira. Rapaz, esse papo aí não tem fim. Por quê? Quantos estados tem o Brasil? Você não está falando que vai ser educação da Bahia, você está falando que vai ser sobre educação brasileira. O Brasil é imenso. Pense nos estados e ainda o Distrito Federal, aí você teria que trazer um aparato, né, de informações contemplando todo o Brasil. Ou seja, você teria que fazer pesquisas em cada estado. Como é que seria isso? Então, delimitem, né? Estruturem, suguem a informação. Como aqui eu trouxe um exemplo, a importância do brincar na educação infantil. Eu não vou falar do Fundamental 1 ou do Fundamental 2, do ensino médio, do ensino superior. Eu vou falar do brincar na educação infantil. Quem é que faz parte da educação infantil? Creche e pré-escola. Creche de 0 a 3, pré-escola 5 e 4 anos de idade. Então, só me compete esse grupinho de crianças. Os demais eu não tenho interesse. Na minha pesquisa, eu só quero educação infantil. Certo? Posterior à escolha do tema, vocês vão partir para o problema da pesquisa. O problema da pesquisa, minha gente, nada mais é do que o seu tema em forma de pergunta. Lembra lá na quarta série, que na nossa época não era quinto ano, né? Quarta série, terceira série, quando a professora simplesmente falava: crie 5 frases afirmativas, 5 frases interrogativas. Primeira informação que a gente tem é que toda frase interrogativa, ela vem com uma interrogação no final, certo? E aí existem conectivos, porém isso a gente só vai ter acesso no ensino médio. Existem conectivos que vocês colocam antes da informação que você quer obter, a fim, né, de estruturar esse fragmento em forma de pergunta. Então, o problema da pesquisa, essa pergunta que você vai criar, é ela que você vai tentar resolver, responder, me perdoe, a pergunta inteira. Aí, a temática que eu trouxe aqui como exemplo é a importância do brincar na educação infantil. Qual seria uma pergunta para essa temática? Aí eu trouxe: de que forma as brincadeiras podem facilitar o processo de ensino e aprendizagem na educação infantil? Quando eu falo da importância, né, do brincar na educação infantil, eu tenho em mente que eu estou construindo um trabalho na área de educação, pensando enquanto professor, não é isso? Até mesmo enquanto coordenador, gestor de escola. Daí eu já tenho em mente que esse assunto ele permeia a educação. Eu preciso saber de que forma esse brincar, né, ele contribui para o sujeito do aprendizado. Quem é esse sujeito do aprendizado? A galerinha da educação infantil. Então, eu quero saber de que forma essa brincadeira, esse brincar facilita
Aí o que, é que eu vou fazer? Eu vou a campo buscar essa informação, ou a campo, ou revisar as bibliografias a fim de obter essa informação. Então, o problema da pesquisa é a pergunta que você busca aprofundar o tema que você selecionou. Você só estrutura em forma de pergunta a fim de facilitar a sua construção. Olha só, se eu chego aqui e digo, minha gente, construa aí uma redação ou, no mínimo, um texto dissertativo, argumentativo, com a seguinte temática: a importância do brincar na educação infantil. Cada um aqui vai estruturar seu texto de uma forma diferente, vai pensar de uma forma diferente sobre o mesmo assunto. Pode ficar algo bastante amplo, né? As pessoas podem acionar várias formas de pensamento. Mas quando eu trago uma pergunta e busco de vocês a resposta, eu estou direcionando. Olha, eu sei que a pesquisa é sobre a importância do brincar, mas eu quero saber de que forma essa brincadeira vai facilitar o aprendizado das crianças da educação infantil. E aí, eu trago simplesmente o escopo para vocês desenharem, no mínimo decalcarem. Por que decalcarem? Porque já existem pesquisas nessa área, me perdoe, aprofundada, certo? Tanto que eu estou usando como um exemplo. Lembre-se de uma coisa: assim como o tema ele precisa ser delimitado, o problema da pesquisa também é mais simples você adicionar um conectivo no início do seu tema, né, e estruturar em forma de pergunta, do que você simplesmente ficar viajando demais, querendo construir uma pergunta que às vezes não tem nada a ver com a sua temática, certo? Logo, prestem atenção a isso. Se você está falando de brincadeira, você não pode estruturar um problema de pesquisa da seguinte forma: de que forma as brincadeiras e a música, né, podem facilitar o processo de ensino e aprendizado? Aí eu te pergunto, no seu tema tinha música? Não. Por que você está inserindo no problema da pesquisa música? Se você inserir música no problema, esse é também o tema. Agora, tenha em mente que você agora vai buscar dois elementos: informações sobre o brincar e sobre a música. Então, não queira fazer temáticas mirabolantes, porque é aquela história: ajoelhou, vai ter que rezar. Se começou, agora vai até o final. É música e brincadeira. Certo? Uma vez o problema da pesquisa construído, a gente vai pensar sobre o objetivo geral. Em verdade, os objetivos. Toda pesquisa, ela tem uma finalidade. Toda a construção de um determinado documento, ele tem uma finalidade. E que finalidade é essa? Que função é essa? Certo? O objetivo geral já está falando por si só, geral. É algo amplo, é o majoritário, é algo macro. De que forma? É aquela informação que você busca com a sua pesquisa toda, como um todo. Toda pesquisa ela vai ter lá, né? Seus subtítulos, seus subtópicos, seus capítulos. Cabe a você, primeiro, delinear o seu objetivo geral para depois escolher os específicos. Porque os específicos, na parte 2, serão os capítulos ou os subtópicos, certo? O objetivo geral, assim como toda pesquisa, é baseado em quem? Na questão norteadora da pesquisa. A questão norteadora é a mesma coisa do problema da pesquisa. Qual é o problema de sua pesquisa? De que forma as brincadeiras podem facilitar o processo de ensino e aprendizagem na educação infantil. O objetivo geral, ele tem que contemplar esta informação. Aí eu trouxe aqui como exemplo, relatar o processo de ensino e aprendizagem através das brincadeiras e do lúdico na faixa etária de 4 a 5 anos da educação infantil. Olha só que informações eu trouxe. Observe que eu trouxe brincadeiras e lúdico. Então, mas a senhora falou que se eu colocar mais de um elemento no meu problema, eu tenho que alterar também o meu tema.
E no objetivo, eu tenho que obrigatoriamente alterar? Não. Por quê? Nesse caso aqui, a informação adicional que eu trouxe foi a expressão lúdico. Vocês concordam? Partindo do pressuposto que ludicidade são aquelas informações dinâmicas que propiciam o aprendizado da criança, né, com um certo prazer, pronto. A brincadeira faz parte desse contexto, né? Então, eu simplesmente só trouxe uma informação que compete à brincadeira. Não é algo adicional, faz parte do contexto. Eu só acrescentei para incrementar, uma vez que, quando eu começar a narrar sobre brincadeira, eu vou me apropriar do termo ludicidade ou lúdico, eu vou falar um pouco do lúdico, porque brincar e lúdico são quase sinônimos, certo? Observe outra coisa que eu fiz no meu objetivo geral. Eu delimitei total. Educação infantil é composto por creche e pré-escola. Creche é de 0 a 3 anos de idade e pré-escola são crianças de 4 a 5 anos de idade. Eu não vou me ater às crianças de 0 a 3. Eu vou simplesmente relatar o processo de ensino e aprendizado, né, com crianças de 4 a 5 anos. Eu delimitei, eu enxuguei mais. Por quê? Porque, pensando na minha pesquisa, eu cheguei à conclusão que se eu deixasse educação infantil, né, sem trazer um recorte, eu teria que necessariamente trazer informações de brincadeiras voltadas para crianças de 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos. E não é meu foco. Meu foco é 4 e 5 anos. Então, eu posso, no objetivo geral, sintetizar mais, delimitar mais, a fim de que o leitor, ao ter acesso à minha pesquisa, ele perceba, né, que dentro da educação infantil eu estou com a pré-escola. Sendo assim, é importante vocês terem em mente que o objetivo geral ele é amplo e deve ser formulado em uma única frase. Agora, preste atenção a uma informação importantíssima. Na verdade, é um bizu que eu vou dar a vocês. O que é bizu? É um macete, é um lembrete. Todo objetivo, minha gente, ele começa com a nomenclatura, com a palavra, com o termo que se enquadra na classe gramatical verbo. Vamos passear um pouquinho na língua portuguesa. O que é verbo? Verbo é a palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. A língua portuguesa, por ser ampla, tem um acervo de linguagem, né, imenso. Observe que você percebe isso, porque assim, temos várias palavras e cada palavra tem um significado, ou às vezes a mesma palavra, né, tem múltiplos significados. Graça pode ser um nome ou um sobrenome, pode ser simplesmente algo, né, divertido que alguém esteja fazendo, pode ser o sufixo da expressão de uma catástrofe, como desgraça, enfim, terão múltiplos significados, além de ser um bairro, né? Em Salvador temos o bairro da Graça. Daí vocês precisam ter em mente que cada palavrinha em uma frase, ela vai ter uma função sintática, certo? Quando vocês forem estruturar o objetivo geral, vocês têm que ter em mente que esse objetivo ele vai iniciar com uma palavra que expresse verbo. Se verbo é a palavra que expressa ação, estado e fenômeno da natureza, logo, a expressão que eu escolher tem que se enquadrar em algum desses significados. Ou vai ser uma ação, ou vai ser um estado, ou um fenômeno. Como a pesquisa que eu estou elaborando, ela não tem nada a ver com sentimentos e emoções, certo? Logo, as palavras que, querendo ou não, se encaixam melhor nos sentimentos e emoções, o estado em si, daquilo que depende de um corpo humano para existir, elas não serão aproveitadas. Fenômeno da natureza é o chover, entardecer, anoitecer. Também não utilizaremos porque estamos construindo uma pesquisa no ramo da educação. Logo, a categoria que as palavras vão ter que se encaixar serão aquelas que indicam ação ou movimento, certo? E aí, observe aqui, que no exemplo que eu dou, temos a palavra relatar.
Porque relatar é verbo. Estou botando aqui no vermelho para chamar a atenção. Isso, meu. Porque relatar é verbo. Peraí. Porque é uma expressão que o quê? Indica ação. Relatar. Quando eu falo para vocês, ou questiono, relate sobre a morte de Marielle. Você vai fazer o quê? Você vai começar a falar sobre essa fatalidade que aconteceu com Marielle. Esse processo de falar demanda um movimento, né? Você possivelmente vai gesticular, a sua boca vai estar totalmente em movimento, a sua língua, a sua voz, a sua dicção, enfim, tudo. Quando eu falo movimento, a palavra que expressa movimento é literalmente um movimento. O seu corpo vai estar expressando alguma informação, certo? Verbo no infinitivo. Infinitivo por quê, Pro? Porque vai terminar com alguma das conjugações. Ou seja, essa palavra, verbo, tem que terminar em AR, ER ou IR. Não tem que se encaixar nas 3 conjugações, em apenas uma. Um exemplo, trabalho. Só que se eu trouxer informação, Pedro vai trabalhar amanhã cedo. Trabalhar é verbo porque expressa ação. E além de expressar ação, se terminou, né, com a conjugação AR. Então, vocês têm que ter em mente que o início do objetivo tem que ser com uma palavra que expresse verbo, que expresse ação, estado ou fenômeno na natureza. Em verdade, fenômeno na natureza e estado não vão compor essa pesquisa porque é algo voltado à educação. Essas 2 definições não competem aqui, certo? Pronto. Tendo isso em mente, você, ao formular o seu objetivo geral, você tem que pensar da seguinte forma: para que eu pretendo pesquisar isso? Porque eu quero falar da importância, né, do brincar na educação infantil, porque eu quero relatar o processo de ensino e aprendizado através das brincadeiras e no lúdico com as crianças de 4, 5 anos da educação infantil. Pronto. Eu pergunto para mim, eu mesmo respondo. E essa resposta que eu dou, né, ela já inicia em forma de ação. E é essa informação que compõe o objetivo geral. Você não pode iniciar o objetivo geral com 2 verbos. Se você vai relatar, você não vai identificar. Se você for identificar, você não pode elencar. É só relatar. Ou é só identificar, ou é só enumerar. Entende? Pronto. Uma vez que o objetivo geral, né, foi construído, vamos pensar, vou exemplificar para ver se fica mais tranquila essa parte. Vocês querem, né, se formar no curso de graduação em pedagogia. Pronto. Qual é o objetivo? Se formar no curso de educação em pedagogia. Qual é a palavra aí que está expressando, né? Verbo formar. Vocês querem se formar. O que é que você precisa fazer para se formar no curso de graduação em pedagogia? O se formar no curso de graduação em pedagogia é seu objetivo geral. O que você vai precisar fazer para que esse objetivo aconteça entra nos objetivos específicos. Por quê? Porque os objetivos específicos são os assuntos complementares da questão que você está trabalhando. Ou seja, é o seu objetivo geral desdobrado, né? Multifacetado, literalmente. Mais delimitado. É como se você pegasse o seu objetivo geral e simplesmente trouxesse percursos diretivos ao seu objetivo maior. Eu quero me formar. Mas para que eu alcance nessa formação, eu vou precisar fazer o quê? Primeiro, matricular em uma instituição. Então, se matricular é um objetivo. Depois você vai ter que fazer o quê? Estudar. Você não tem condições de obter êxito em uma graduação sem estudar. Se parar em algum momento para ter acesso às informações, não é isso? E construir um conhecimento.
Aí você percebe que os objetivos específicos, ele é mais delimitado. Ele vai caracterizar, vai narrar as etapas, as fases da sua pesquisa. De que forma você vai chegar ali, certo? Aí eu trago como bizu a seguinte informação. Quando você for pensar no objetivo específico, você se faz a seguinte pergunta. O que é que eu preciso fazer para desenvolver a minha pesquisa? Eu já tenho meu objetivo geral, que é relatar o processo de ensino e aprendizagem através das brincadeiras e o lúdico com as crianças de 4 e 5 anos. Para isso acontecer, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso desenvolver na minha pesquisa? Né? Eu preciso construir um caminho para relatar esse processo de ensino e aprendizagem. Que caminho vai ser isso? Eu vou primeiro fazer o quê? Conceituar ludicidade e brincadeira. Isso, minha gente, é bem interessante a gente conversar, porque tem pessoas que têm um conhecimento assim louvável. De longe você percebe que a pessoa tem, né, aquele arcabouço bem fundamentado de informação. E às vezes, quando ela vai conversar com você, ela pensa que você também domina esse conhecimento que ela possui. Vá conversar com o engenheiro. Tem engenheiro que conversa com você que ele utiliza todas as nomenclaturas da área, achando que você tem o conhecimento que ele adquiriu, às vezes ao longo do ano, talvez em curso período, não importa, mas ele acredita que você tem o conhecimento. E aí ele vai falar para você com uma linguagem que você não domina. Aí a comunicação vai ser quebrada, vai rolar ruído. Por que vai rolar ruído? Porque o emissor ele está utilizando códigos, né, que o receptor não domina. Então, quando você escolhe o tema, é importante você ter o cuidado, e eu acho que é um bom começo você iniciar trazendo conceito, definições. Nessa perspectiva aqui, o que é brincar? O que é o lúdico? Né? O que é a brincadeira? É bom ter um tópico só para isso. Por quê? Porque você guia a compreensão do seu leitor. O seu leitor ele vai começar a perceber, né, a partir de qual perspectiva você está construindo aquele pensamento. A pessoa pode achar que brincadeira e jogo é a mesma coisa, que brincar é simplesmente botar a criança só para dançar ou só para pintar. Mas você vai trazer uma construção. Agora, lembre-se que vocês estão formandos em pedagogia, vocês estão em uma academia, né, de estudo, e que a linguagem formal deve ser preservada e que tudo que você fala precisa ser fundamentado. Até então, quem é você? Você é um estudante do curso de graduação em pedagogia. Mas você vai me trazer o seu ponto de vista, olha. Ludicidade é tararã, tararã, tararã. Mas além de você, quem trouxe algo parecido com seu pensamento? Emília Ferreiro. Massa. Quem é Emília Ferreiro? Uma das escritoras da área que dialoga sobre a questão do lúdico, da alfabetização. Pronto, eu preciso trazer aqui uma fala dela que fundamente e reforce, né? Fundamente e reforce aquilo que eu acabei de escrever. Para isso é plágio? Não. Você vai citar o nome, você tem que dizer que foi Emília Ferreiro. Mais do que isso, você tem que trazer o ano em que ela publicou essa obra. Se você tirou o fragmento de um livro, me traga a página também, certo? Mas isso aí vocês vão ter orientações somente para essa questão da normatização da BNT. Uma aula só voltada para isso. Em verdade, vocês vão receber fragmentos, textozinhos explicativos sobre, porém bem diretivos, que vão lhe dar, né, todo o suporte para a construção. Certinho? Pronto. Olha só outro exemplo de objetivo específico que eu trago, pensando, né, o tempo todo nesse tema que eu utilizei aqui como exemplo. Apontar a concepção da Base Nacional Comum Curricular sobre a importância do lúdico e das brincadeiras. Olha que massa. Conceituei.
Eu já estou trazendo aqui, porque quando você escreve algo, você escreve para alguém. Ah, Pro, mas eu tenho um diário, eu tenho uma parte no WhatsApp, eu simplesmente me coloquei no grupo, coloquei minha colega no grupo, depois tirei ela, deixei aquele grupo ali só para eu escrever informações gerais da minha vida, a forma que eu penso. Então, eu estou escrevendo para mim. Você é alguém, certo? Então, ainda que seja para você, você em algum momento vai fazer essa releitura e você vai se situar. Enfim, quando você escreve, você está escrevendo para alguém ler. E você precisa ter o cuidado, né? Você precisa, às vezes, se colocar no lugar do outro. O outro que vai ter acesso a essa informação, ele precisa perceber o percurso que eu utilizei para chegar até aqui. Então, é importante você estruturar. O trabalho de conclusão de curso parte 1 é o esquema, é a estratégia, é o percurso que você vai construir para narrar algo muito maior, certo? Apontar a concepção da Base Nacional Comum Curricular. Porque a Base Nacional Comum Curricular, hoje, não é mais um documento basilar, é uma lei que foi promulgada em 2017 e validada em 2019, que subdizia a educação toda. A educação toda. Por quê? Porque ela não vai só olhar para a educação do menino dos anos iniciais ou dos anos finais, a educação básica. Então, a base vai trazer informações sobre a educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, o ensino médio. E qualquer profissional da área de educação precisa, no mínimo, saber que documento é esse. Né? E quando você traz para a sua pesquisa documentos de como lei, a própria lei, você simplesmente trazendo toda a sua construção, não só para a formalidade, mas para uma construção acadêmica. Por quê? Porque você está trazendo as informações basilares. Quando você traz a base, quando você traz as diretrizes, quando você traz os parâmetros curriculares nacionais, todos esses documentos validam o saber pedagógico de verdade. Este documento traz informações que o pedagogo, que o profissional da educação precisa dominar. Não é saber, é dominar. Porque lá vai estar discriminando, né? Tudinho. Então, quando você diz, apontar a concepção da base, você vai pegar a base, você vai ler a base toda, não. Você vai ler a parte que a base fala sobre o lúdico e a brincadeira. E do seu jeitinho você vai narrar. Aí você vai narrar, né, a sua compreensão de uma forma bastante formal, respeitando as questões gramaticais e linguísticas, e depois você vai pegar a própria base e utilizar como fundamentação. Observe que não tem bicho de sete cabeças se você seguir o percurso certo. É tão somente você, né, se atentar aos bizus que estão sendo externados aqui para vocês e utilizar. Certinho? Eu deixei uma tabela só. Olha só como facilitei a vida de vocês. Vocês não vão quebrar a cabeça, né, em pensar na palavra que expresse verbo. Eu já estou deixando vários verbos aqui, para vocês. Temos verbos de conhecimento, de compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. É só você pensar na sua temática e pensar de o que é que você quer a partir dela. Certo? Você quer classificar, você quer analisar, você quer aplicar, demonstrar. Agora tome cuidado. Todos os verbos têm que ser no campo do tangível. O que é tangível? É o próximo, minha gente. Você não pode dizer que você vai investigar ou experimentar. Por quê? Se sua pesquisa é uma revisão bibliográfica, não carece de experimento, você só vai ler. E você vai chegar ali uma informação. Eu compreendi com base no que Teberovski falou, Rival falou, que a afetividade é de extrema importância para a educação infantil. Pronto. Você chegou a uma conclusão a partir de algo que você leu. Você não precisou fazer um experimento, você não precisou pegar, sei lá, elementos químicos, pôr em um laboratório, fazer uma fusão para chegar a essa informação. Né? Não.
Então, cuidado com os verbos que você for utilizar. Geralmente, para alunos que estão em graduação, os mais comuns são conceituar, apontar, né? Pode ser descrever, discutir, identificar. Por quê? Porque são questões tangíveis que, a partir de uma leitura, você consegue desenvolver. Então, estejam muito atentos a isso, certo? Posterior aos objetivos, é a parte mais fácil. É você justificar. Por que você quer falar sobre o autismo? Vocês adoram falar sobre educação, né, inclusiva. Por que você quer falar sobre? Ah, porque eu me identifico, porque quando eu estagiei, tinha um menino lá que ele tinha o autismo. Eu amei as intervenções que a professora fez na sala de aula. Perfeito. Mas você precisa trazer essa informação de forma acadêmica. Essa sua construção precisa o tempo todo permear o mundo acadêmico. O mundo acadêmico ele é formal, não tem para onde correr. Você não pode trazer informações na justificativa como se você estivesse conversando com sua colega de curso ou com sua vizinha. Não tem condições, porque você vai se atrapalhar todo e vai dar merda esse parágrafo, ele vai ser extinguido. Certo? A justificativa ela serve para explicar os fundamentos do seu trabalho. Vai ter a informação aí da sua inquietação, do que lhe motivou. Mas, além disso, você precisa discriminar a utilidade da sua pesquisa. Quando eu estou construindo uma pesquisa narrando a importância do brincar da educação infantil, qual é o meu objetivo, além de relatar, de apontar, de construir? É trazer, querendo ou não, estratégias, né, que vão contribuir para o trabalho dos profissionais da área da educação infantil. Se eu trouxer lá brincadeiras, né, a parte de materiais recicláveis, se eu trouxer informações de brincadeiras que possam serem elaboradas dentro de um quadrado de uma sala de aula sem recurso nenhum, porque a escola pública muitas das vezes não tem recursos, né, acessíveis ao professor, ou o professor compra, ou ele simplesmente cria a partir do que ele tem. Essa pesquisa vai ser de grande relevância, não só para a instituição que eu estou estudando, né, uma informação que eu vou contribuir, mas para o corpo docente em geral. Os professores da área de educação infantil vão se beneficiar da minha pesquisa. Por quê? Porque contém informações estratégicas. Eu estou dando as informações ao visual, cara, vá por aqui, ó. Se você simplesmente olhar para o quadrado de sua sala, você vai perceber que, de forma musicada ou não, ou a partir de brincadeiras, você pode trabalhar geometria, né? Que com o próprio tênis do menino, você pode fazer a brincadeira de calçar o sapato e trabalhar as informações pertinentes à psicomotricidade global e fina. Percebe? Então, na justificativa, você precisa discriminar a utilidade da sua pesquisa e você deve convencer o leitor. Olha que responsabilidade. O leitor precisa se sentir convencido a partir dos seus argumentos. Né? Esses argumentos precisam ser bem construídos e mostrando a relevância do seu tema abordado para a educação em questão. Por que falar sobre brincadeira é importante? A Base Nacional Curricular, ela diz que o sujeito da educação infantil aprende brincando para isso. Se a base, que é um documento com força de lei, diz isso, quem sou eu para voltar atrás e dizer que não é? Pronto, se a base diz, eu já vou me ancorar nela. Mas, além disso, a sua pesquisa vai contribuir para quê? Né? Vai generalizar em quê? Vai repercutir de que forma? Ali eu trago aqui mais informações que é importante você pensar na hora de construir sua justificativa. Tenha em mente que você precisa convencer o leitor de forma sucinta. Gente, o professor peca porque o professor é prolixo.
vivenciar determinadas informações, sejam nas vivências particulares, quanto, no contexto de sala de aula, faz com que o professor tenha muita história para narrar. Observe que todo professor, ele é regado de exemplificações. Ele nunca inicia um conteúdo sem trazer um exemplo. Que certa feita, na terra onde ele morava, tal aluno. Eu tenho um colega que ele é professor de matemática. Ele começa a ensinar os logaritmos, mas ele tem que trazer exemplos de Botirama, que foi uma cidadezinha lá que ele trabalhou determinado tempo. Observe, quando ele traz informações de tal lugar, ele conta tal história, ele, querendo ou não, ele está reverberando esse discurso. Reverberar no sentido de alongando, trazendo informações que vão contribuir com o aprendizado, vão sim, que às vezes o sujeito aprende mais com um exemplo do que qualquer outra coisa. Mas ele deixa de ser sucinto. O que é sucinto é algo resumido. Se eu estou perguntando a você onde foi que você comprou essa calça, eu não quero saber que ônibus você pegou para ir para o shopping tal, encontrar a loja X que estava na promoção. Eu só quero saber aonde você comprou. Loja Ana Preta. Pronto, acabou. O resto lá é uma informação adicional que pode ou não. Eu não estou dizendo que o sujeito prolixo ele é desnecessário. O problema é que quem fala demais entrega sentimento. Entrega sentimento de que forma vai fugir da temática principal. Na justificativa, se atenha aos fatos. Quais são os fatos? No tribunal tem muito a se dizer, né? Se atenha aos fatos. Quando a vítima, o advogado lá, ele começa a conjecturar bastante sobre determinada temática, o juiz bate o martelo e diz o quê? Se atenha aos fatos. Na justificativa, você tem que tomar esse cuidado. A justificativa ela não pode passar de uma folha. Porque passou de uma folha é fundamentação teórica. Você pode construir sua justificativa em 2 parágrafos. Você vai explicar os fundamentos do seu trabalho, discriminar a utilidade dele, e o outro você vai convencer o leitor. O porquê é importante, né? Porque assim, quando o sujeito cria uma pesquisa, ele cria uma pesquisa para contribuir diretamente com aquele grupo que ele pensou, certo? Então você constrói um projeto. Olha, eu quero trabalhar a importância do brincar na educação infantil. Aí você vai pegar aquele documento ali, um exemplo, você vai apresentar ao governador. Olha, eu quero fomentar essa pesquisa aqui. O governador que precisa perceber de que forma essa construção que você está fazendo vai até contribuir para o governo dele. Ou se eu tiver um profissional aqui que pense de forma articulada no brincar da educação infantil, né, eu vou conseguir mudar a dinâmica da escola pública e isso vai refletir no meu governo. Então é interessante desenvolver sobre. Mas ele só vai conseguir ter esse pensamento amplo a depender da forma que você, né, argumenta, que você tenta convencer. Lembra lá, quando vocês eram pequenos, né, que você saiu da infância e foi para a adolescência, e você quer sair com os amigos, e você pede a manhã, deixa eu ir com fulana no shopping. E manhã pergunta, você quer ir por quê? E aí você tem que fundamentar, né? Pronto, pense nessa dinâmica aí, certo? Comece a refletir sobre o porquê da sua pesquisa. O que motivou a escolha do seu assunto? Para que ele existe? E qual problema ele resolve? Se o professor da educação infantil aprender a utilizar a brincadeira como forma de aprendizado, né? Que problemas elas estarão sancionando? Vários problemas. Teremos, no mínimo, crianças mais articuladas. Tem crianças que têm dificuldade de socialização. A brincadeira resolve isso. Tem questões como o bullying, como a questão do respeito, das regrinhas que podem ser construídas a partir de brincadeira. De que forma a sua pesquisa contribuirá
para o progresso da ciência. Todas essas perguntas que vocês estão tendo acesso aqui são estas que você precisa responder na sua justificativa de forma sucinta e acadêmica, certo? Eu acho que, minha gente, vocês são estudantes do curso de pedagogia. Esqueça terminologias como eu acho, no meu ponto de vista. Dá uma revisada lá em conjunções, dá uma revisada lá em redação. Hoje, por conta do Enem, né, tem vários vídeos falando como iniciar um texto dissertativo, argumentativo. Então, se atenha, é possível afirmar, é notório que, certo? Pronto, justificativa pronta. Aí eu trouxe aqui um parágrafo só, um exemplo. Olha só como você pode iniciar a sua justificativa. O presente trabalho tem como objeto de estudo a importância do lúdico e o brincar, uma vez que essa prática é muito comum em sala de aula na educação infantil e, através dela, desenvolve conhecimento, haja vista que a mesma contribui para a sua capacidade de criação e expressão artística. Na justificativa, eu vou contar um milagre e dizer o nome do santo. Por quê? Porque todas as informações têm que estar dentro dela. Agora, de uma forma sistêmica. Eu deixo esse exemplo aqui para vocês não plagiarem. Eu estou olhando aqui, eu posso iniciar a minha justificativa da mesma forma que você iniciou? Deve. O presente trabalho, sim, você pode se apropriar de algumas terminologias, até porque, tem algumas coisas que são padrão, visto que, uma vez que são conjunções, são essas conjunções que dão encadeamentos entre os parágrafos. Observe isso. Na verdade, relembrem isso e utilizem na construção de vocês. Metodologia. Todo professor em sala de aula, e aí temos, várias alunas que já estão na área, desde a época do magistério, vocês sabem fazer um plano de aula. Se não sabem, a internet está isso. Na parte de metodologia ou métodos, vocês precisam narrar o quê? A forma como as coisas irão acontecer. Eu vou trabalhar os animais. De que forma eu vou trabalhar os animais? Vou reunir os alunos em rodinha, vou começar a contar a história do Rei Leão. Depois da história, vou questioná-los sobre os fatos que aconteceram nessa história. Vou pedir para que eles caracterizem o leão. Enfim, todo o passo a passo que você vai utilizar para que aquela aula, aquele assunto seja consolidado com êxito. A metodologia de uma construção de um projeto de pesquisa não é diferente. Por quê? Porque você precisa fazer os procedimentos e as técnicas que serão aplicadas para a elaboração do seu estudo. O que é que precisa ter nessa metodologia? A definição do tipo de pesquisa. Como vocês estão em um curso de modalidade intensiva, vocês não terão como construir uma pesquisa de campo. Por quê? Porque não vai se ter tempo de ir a campo, investigar, tratar os dados, analisar esses dados. Tudo isso demanda tempo. Tudo isso é uma reflexão. Então, vai ser revisão de literaturas, de bibliografias. Que bibliografias serão essas? Serão artigos? Qual é o artigo? Quais foram os anos trabalhados? Essa publicação aqui desse artigo foi de 1998. Não pode. Estamos em que ano? 2022. Então, vamos buscar informações, de 2012, 2010, de 2008 para cá, certinho? Quais foram os locais que vocês buscaram aí esses livros para fazer a revisão? No site de banco de dados, em livros, na internet? Se foi na internet, qual site? Tome cuidado que o Wikipédia é um site aberto, onde qualquer sujeito pode alterar a informação. Logo, é um site que não tem veracidade, certo? Quais palavras-chave vocês utilizaram? Porque tem gente que simplesmente copia o tema e coloca lá na internet.
achando que, né, dessa forma vai encontrar informação com mais facilidade, nem sempre. Às vezes você precisa se apropriar de palavras-chave, palavras estratégicas, como o brincar na educação infantil, educação, brincadeiras, certinho? Além disso, você precisa discorrer sobre o método específico da pesquisa, certo? Nesse caso, já está claro aí qual será que é no caso revisão bibliográfica. Aí, eu quero falar um pouco, eu li o livro de... esqueci o nome dele aqui agora, estava aqui na ponta da língua. Enfim, eu li o livro de Piaget e vi que ele tem um capítulo só falando da importância do brincar. Pronto. Qual o título desse livro? Qual é o capítulo? Né? Porque o livro vai falar sobre brincar, mas ele vai se ater a partes meticulosas do mesmo assunto. Mas qual foi o capítulo que você se apropriou mais para desenvolver sua pesquisa? Cite. Certinho? Então, na metodologia, você vai trazer esse procedimento, o passo a passo, a forma como você vai construir essas informações. Aí eu trouxe aqui um exemplo de metodologia, como é que você, né, vai iniciar. Metodologia, geralmente, minha gente, é um parágrafo. Em um parágrafo, você consegue trazer informação. Não adianta vocês colocarem coisas mirabolantes. Ah, porque eu vou visitar tal escola, e nessa escola eu vou fazer um questionário com os professores, a fim de levantar as informações de quais estratégias eles utilizam em sala de aula, né? Se eles trabalham com a brincadeira. Esqueça isso. O momento não é para isso. Infelizmente, não demandamos esse tempo. É só revisão bibliográfica. Então, é pesquisar artigos basilares para, a partir daí, você desenvolver a sua pesquisa. Uma forma de você iniciar um parágrafo que vai falar sobre a metodologia é: a pesquisa que será apresentada é de cunho bibliográfico, pois será feita a partir de levantamento teórico, sendo eles a Base Nacional Curricular e as diretrizes curriculares na educação infantil. Tarará, tarará, e aí você vai contando as informações da sua pesquisa, certo? A parte mais tranquila para quem passeia, né, para quem é aplicado nos estudos e perturbadora para quem tenta passar em um curso de qualquer forma é a fundamentação teórica. Por quê? Porque esse momento aí é você e você mesmo. E é aqui que vocês plagiam pra caramba. Porque você trazer a estrutura é até fácil. Você dizer que vai fazer, que vai acontecer. Eu quero ver fazer. E é na fundamentação teórica que você agora começa a brincadeira séria. Que brincadeira séria é essa? É você começar a estruturar o seu pensamento sobre a temática que você, né, vai abordar. A importância do brincar na educação infantil. Como é que você inicia aí esse parágrafo? Você fala e contrapõe a informação, ou você confirma, ou você reafirma com uma fundamentação. Olha só essa parte aqui, que eu estou deixando de vermelho. Eu vou botar em vermelho para vocês terem acesso. Ó. Isso aqui é uma citação. Observe que eu trouxe um fragmento autoral. Autoral por quê? Porque foi um pensamento meu que eu externei de forma acadêmica e eu fundamentei com base nas informações de Lucchesi. Aí eu trouxe, assim, no espaço escolar, jogos e brincadeiras podem ser veículo para o desenvolvimento social, emocional e intelectual dos alunos. O professor das fases iniciais pode e deve permitir as brincadeiras, pois o lúdico faz parte das atividades essenciais da dinâmica humana, caracterizando por ser um espontâneo, funcional e satisfatório. Eu estou dizendo isso. Mas além de mim, que outro ser importante e reverenciado na educação também falou? Lucchesi, Cipriano Lucchesi. Olha só aqui. Eu pego a fala de Lucchesi, ó, antes de contar o nome, a história que Lucchesi disse, né, a parte que eu vou me ater, eu cito ele, eu cito o ano em que ele falou disso, eu cito a página.
pode ser de artigo ou de livro. Para você fazer a citação certinha, você vai ter que se ater às normas. Aí observe. Citei Lucchesi e trouxe aqui o que ele falou. Então eu posso copiar e colar. Pode em forma de citação. Agora, seu texto não pode ser citação o tempo todo. Porque se fosse assim, seria mais fácil você construir uma lista. Ó. Leia Cipriano, leia Vigotes, leia Henri Vale. Não seria mais fácil botar lá as páginas? A ideia não é essa. Na fundamentação teórica, é você trazer as informações, é a sua contribuição para a temática, é a sua reflexão sobre o tema. E a partir daí você fundamenta. Por isso que eu trago aqui, que, olha, é de forma geral a revisão das pesquisas e das discussões de outros autores. E nesse contexto você se insere. Você está sendo o autor dessa pesquisa. Então, é você falando e dialogando. Lembra, no ensino médio, eu não sei se vocês passaram por essa fase, mas todo professor de língua portuguesa, ele faz um café literário. Né? Que café literário é esse? Como é que isso acontece? É você fazer uma roda de conversa, onde você vai escolher uma temática, você vai conversar sobre essa temática e você vai trazer, né, contribuições da própria literatura. Né? Além de você, quem foi? Gregório de Matos citou isso. Clarice Lispector, enfim. É essa a dinâmica. Só que é essa dinâmica de uma forma bem estruturada, bem arquitetada. Certo? É a sua contribuição e a contribuição da teoria de outros autores. Então, aqui é conversa. Fundamentação teórica é uma conversa muito bem harmônica, muito bem estruturada. Observe que depois que você faz a citação, você traz algo na mesma linhagem. Você não estava falando aqui das contribuições da brincadeira, no primeiro parágrafo, mas você disse que Lucchesi falou. Pronto. No parágrafo, né, posterior à citação, você vai fazer o quê? Trazer a reafirmação ou a oposição do que Lucchesi disse. Porque você não é obrigado a concordar. Você pode utilizar a citação como exemplo para discordar. Isso é muito tranquilo. Agora, faça isso respeitando, óbvio, o direito humano, né? Porque você não pode simplesmente trazer aqui um exemplo. Porque Lucchesi, na afirmação acima, traz informações que para o mundo da educação é uma palhaçada. Você não pode dizer que o pensamento de determinado autor é uma palhaçada. Ainda que pareça ridículo. Mas você, enquanto escritor, enquanto universitário, tem que se abster dessa dinâmica, né, destrutiva e fazer, né, tudo de forma muito tranquila, muito racional, muito respeitador. Certinho? A fundamentação teórica tem que ter, no mínimo, 3 páginas. Em verdade, eu vou limitar, e já vou colocar aqui, ó, 3 páginas, no mínimo. 3 páginas. Por quê? Porque você pode desenvolver mais se sentir à vontade, certo? Agora, reflitam bastante no tema que você vai escolher. Esse componente curricular, ele é o mais amplo, né? Ele vai ter uma duração atípica, porque é importante vocês construírem um documento, né? Que não só vai servir para você enquanto estudante. Em verdade, o tema que você escolhe, ele vem a informação na sua diplomação, né? O Ministério da Educação, ele tem acesso a essa informação. A depender da construção que você faça, é aproveitada, né? Para o PNS, que é o Plano Nacional da Educação. Então, assim, pare para fazer esse trabalho. Fuja do plágio, fuja simplesmente, né, da maledicência, no sentido de não queira construir as coisas de qualquer forma,
fazendo de formas aleatórias, se atenha. Vocês estão há quase um ano de curso, né? Passaram por algumas disciplinas, em verdade, componentes curriculares. A terminologia disciplina caiu por terra quando a base foi promulgada, né? É a base que traz essa concepção de componente curricular e não disciplina. Mas às vezes a gente no dialeto, por estar totalmente acostumado, utilizando o tempo todo disciplinas. Mas o correto é componente curricular. Então vocês experimentaram de diversas informações. O momento agora é de você decidir o que você quer aprofundar, o que você tem curiosidade e quer desenvolver, certo? A nossa instituição tem canais ativos tanto no WhatsApp quanto no e-mail. Então, se tiver alguma dúvida, pode mandar por áudio, tanto para o WhatsApp da secretaria, quanto até mesmo para o meu WhatsApp, que vocês têm acesso, para o e-mail da instituição. Se vocês precisam de ajuda para refletir, se vocês têm dúvida se pode ou se não podem, tá bom? Podem ter certeza que estaremos aqui para melhor atender vocês. As demais informações quanto aos prazos serão divulgadas. Olha só. Você conhece fulano? Eu e fulana trabalhamos na mesma escola. E estamos pensando em desenvolver, né, um trabalho com a mesma temática. Pode essa informação, certo? Eu vou divulgar para vocês também no compor do e-mail, que vocês irão receber com esses slides. Fique tranquilo, com as outras orientações. Vocês vão receber um escopo já desse trabalho. Nesse escopo, eu já estou dando tudo certinho. Já vai estar tudo formatadinho. É só você, depender, né, do documento que você for abrir, construir lá as informações. Eu acredito que depois dessa aula, e também do documento que vocês vão receber instrutivos, esse próprio slide é um dos, vocês vão conseguir produzir com facilidade, certo? Tirem um tempo para estudar. Se você negligenciou ao longo do curso todo, ao menos nesse momento, tente fazer acontecer. E tente fazer acontecer de uma forma autoral. Não se esqueça que plágio é crime. 3 linhas de plágio é o suficiente para simplesmente você perder na disciplina, no componente. E tem professor que denuncia. Ele denuncia porque é crime. Certo? Eu desejo a todos boa sorte. Qualquer dúvida, estou à disposição. É só acionar os canais alternativos, tá bom? E sucesso sempre!